Fim de jogo na Neoquímica Arena. O Corinthians vence o Vasco por 1-0. Vamos falar muito sobre o jogo, mas antes de mais nada, ó, já deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com todo mundo, dá a moral, comenta aqui o que você achou do vídeo, compartilha a sua opinião. O canal tá começando agora, precisa muito de vocês. Vamos nessa, certo? Bom, vamos falar muito sobre o jogo, fiz algumas anotações aqui, tá? O Coringão começou com Cauê, Raniel, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique Bidu, André, Alan, Bidon, Garro, Vitinho e Yuri Alberto. Esses foram os 11 jogadores que iniciaram a partida. Essa foi a escalação do Corinthians. 6 jogos sem sofrer gols. Isso é importantíssimo. O Corinthians sai da zona de rebaixamento. O jogo de hoje era uma final de campeonato para o Corinthians. Valia muito esses 3 pontos. Tudo bem, né? Tem aquela conversa. São os mesmos 3 pontos da primeira, da última rodada, mas assim, o jogo de hoje era crucial. Se o Corinthians vence o próximo jogo, já entra no G8. Já é uma outra parada, certo? Bom, antes de falar em si do jogo, 6 jogos sem sofrer gols, o Corinthians tomou um escanteio pela punição de 5 segundos. Essa porra dessa punição, essa caralha dessa punição, não eram 8 segundos? Posso estar falando bobeira, posso estar falando merda, bobagem, mas eu tenho comigo que eram 8 segundos segurando a bola, sem repor em jogo, e aí sim cedia um escanteio à equipe adversária. Ele contou 5 segundos, eu não sei, tá? Eu não sei. Se são 8 segundos e ele contou 5 segundos, vai pro caralho, tá? Inclusive, tá? O seu Thiago Mendes, né? Eu acho que é isso, né? Thiago Mendes, o volante do Vasco, ele deu uma entrevista no intervalo do jogo falando que tem que apitar para os dois lados. Criticou a arbitragem, semelhante ao que o Hugo fez. Eu espero, no mínimo, 2 jogos de punição e com o recurso caia para 1. Foi a punição estabelecida pelo Hugo, né? E vamos ver também se vai ter julgamento já daqui a pouco. Terça-feira, quarta-feira. Porque o julgamento do Corinthians, uma rapidez, assim, de assustar, né? Mas vamos lá. Falar do jogo, né? As anotações que eu fiz aqui. 5 minutos de jogo, até 5 minutos de jogo, o Corinthians não tinha tocado na bola. O Vasco melhor no jogo, se impondo fisicamente. Aos 9 minutos, a primeira chance do Corinthians, um contra-ataque com o Yuri, que ele perdeu a bola, né? Aos 10 minutos, aí o Corinthians já começa a controlar um pouco mais o jogo, um chute fora da área do Alan, primeira troca de passes, né? Aí o Corinthians já conseguiu ditar o ritmo. 11 minutos, escanteio, que foi no chute do Alan, a bola foi para escanteio. O GH de cabeça, o Gustavo Henrique cabeceou, outro escanteio na sequência. No GH de novo, escanteio, a bola parada do Corinthians muito forte. Já era forte. Agora continua com o Fernando Diniz, muito bom, tá? Aos 14 minutos, escanteio, e aí o Corinthians estava chegando, tava um jogo difícil, né? Chegou no contra-ataque do Yuri, e aí tava cobrando o escanteio, chegou, aí teve outro escanteio, chegou. Aí aos 14 minutos o Corinthians teve um outro escanteio, que tava chegando bem. Aí resolvem tocar pro Vitinho, um escanteio curto. Aí o Vitinho dá um chute em cima da defesa do Vasco, constrangedor. O Vitinho participou do jogo e foi uma partida razoável, ok, do Vitinho. Mas assim, o Vitinho tem lances que são constrangedores. Vários lances constrangedores. É constrangedor ver o Vitinho jogar com a camisa do Corinthians ganhando R$ 1 milhão. Eu já falei em vídeo de intervalo, em pós-jogo, e toda vez até ele melhorar e falar, não, agora você vale a porra de R$ 1 milhão que você tá jogando no Corinthians. Enquanto isso, pra mim é um escárnio. Aos 15 minutos o André, uma demora com a bola no pé, demasiada, perdeu a bola, gerou contra-ataque pro time do Vasco. 17 minutos, chute horrível do Vitinho. Aos 26 minutos, chute do Bidu. Aos 27 minutos, Vitinho pra fora. Aos 28 minutos, Raniel de cabeça. Raniel, o melhor jogador em campo. Puta que pariu. Eu falei no vídeo. Vocês estão reclamando, pode puxar aí no Instagram e aqui no Shorts no YouTube. Vocês estão reclamando dos testes do Fernando Diniz com o Raniel na lateral direita. O Fernando Diniz montou a porra do time do Vasco. Tava no dia a dia, ele conhece. Vamos esperar, não vamos criticar. Lógico que depois
Se der errado, vamos ficar puto, mas também não vou criticar ser engenheiro de obra pronta e fuder com o Diniz. Não, eu escolhi acreditar e fui o melhor jogador em campo. Graças a Deus eu gravei o vídeo e tem aí. É só vocês puxarem, tá? Aniele de cabeça pra fora. 35, o Cauê salva. Numa jogada que saiu, né? O Bidu tava dando condição, o jogador sai nas costas da última linha do Corinthians, tenta cavar, ele sai e no rebote faz a defesa de novo. Assim, o Cauê, ele pode errar num lance ou outro agora, mas pela idade, que maturidade e que segurança do Cauê. Puta que pariu. O Corinthians achou reserva do Hugo, velho. Que maturidade, que jogador, que goleiro, que reposição com os pés. E não é só no jogo curto, não. É na bola longa. É lá achar o atacante, achar o beirada, a reposição. Muito bom goleiro. Muito bom goleiro. Ao contrário do Donelli, ao contrário do Felipe Longo, que eu acho goleiros fraquíssimos, tá? Mas o Cauê é muito bom goleiro. E aos 38, o golaço do Corinthians, dinizismo na sua essência, a troca de passes, o Garro, mais uma assistência, 7 assistências para Rodrigo Garro em 6 jogos no comando técnico do Fernando Diniz, e o Bidu de perna direita, coloca lá perto da bochecha, se não na bochecha da rede, e o Coringão faz 1-0. Aos 43 minutos, boa defesa do Cauê, aí eu coloquei aqui muito seguro, né, muito bom com os pés, e aos 44 minutos, a expulsão imbecil, cretina do André. Assim, o André é muito bom jogador, tem potencial para ser craque. Repito, tem potencial para ser craque de bola, cracaço de bola. Nível alto de Europa, seleção brasileira. Ele tem arraste, ele tem bom passe, ele infiltra, ele ataca bem as costas da última linha, ataca a profundidade, tudo isso para um volante. Ele tem características assim importantíssimas. 19 anos, beleza, entendo também a imaturidade, mas é cria do terrão. Ele sabe como funciona no Corinthians, ele sabe da responsabilidade, ele sabe que ele tem que ter responsabilidade a atuar com a camisa do Corinthians. Não dá pra ser expulso do jeito que foi. Na porra da meia-lua do Vasco. Um lance completamente, cara, assim, aleatório, isolado. Ele deu uma tesoura no cara. Ele deu uma tesoura no cara. Condiciona o segundo tempo do Corinthians. Coloque em xeque o resultado. Importantíssimo para sair da zona de rebaixamento. E pro birimbolo. Então assim, André, vamos se ligar, mano. Vamos se ligar, já não é a primeira vez, né, mano? Você é moleque, mas você é criado no Corinthians. Você é malandro de bola. Dá pra ver que você é malandro de bola. O jogador do Vasco tomou cartão amarelo lá, o Thiago Mendes, né? O chorão que reclamou no intervalo também. Vamos ver se vai tomar punição. Eu vi você falando pra ele, chamando ele de burro. Você é malandro de bola. Então não pode cometer esse tipo de burrice. Lances imbecis desse, tá? Segundo tempo, 4 minutos. O Rojo, o 10zinho dele, chutou de longe, assustou. Bom jogador, hein? Chatinho esse 10 dos caras, hein? O ponta canhota deles também, que eu acho que depois veio até jogar pelo lado direito, se eu não me engano, André Gomes, né? Bom também, já tinha dado trabalho na final da Copa do Brasil. Hoje não foi tão bom, mas é bom jogador, é chatinho. Aos 9 minutos, o Garro chuta de longe para escanteio. O Ranieri quase de cabeça no escanteio. 20 minutos de jogo, eu anotei aqui, mesmo com um jogador, e aí que tá, perdão, o André condicionou o segundo tempo do Corinthians. Mas no final do primeiro tempo, o Corinthians jogou, trabalhou e não sentiu a expulsão. Eu percebi que o Corinthians abdicou demais, um pouco demais do jogo com 20 minutos. O Corinthians já tava baixando demais as linhas, a zaga do Vasco já trabalhando na intermediária. Eu entendo, mas é só uma percepção aqui. Eu acho que poderia ter abdicado um pouquinho menos, sofrido um pouquinho, não sofrido de questão de finalização, de pressão, mas de volume de posse de bola na frente da área do Corinthians, entende? Só isso. 28 minutos, coloquei aqui Ranieri muito bem no jogo, meu, assim, melhor em campo, ó, menções honrosas, a Alan que foi muito bem, Garro que deu assistência,
Gustavo Henrique também, senhor zagueiro. Senhor zagueiro. E o Cauê. Mas o menção honrosa, tá? Menções honrosas aqui. Mas o Ranieri é o melhor. Aí aos 31 ele tirou o Garro, colocou o Carrilho. Que entrou amarelado já, né? Puta que pariu. Aí depois aos 43 ele tirou Bidu e Bidon, Matheus Pereira e Henri Leri. E aos 49 minutos, a minha última anotação aqui, o Matheus Pereira pega uma bola na entrada da área, eu acho que era o Linga, e outro jogador, não sei se o Yuri, né? Sozinho. Caralho, ele chutou a bola pra fora, mano. Num chute constrangedor. Uma escala de Vitinho da Silva. Uma escala de Vitinho, de constrangedor. Entendeu? Puta que pariu, mano. Rola a bola pra entrada da área, caralho. Matheus Pereira, que é bom jogador. Que é bom jogador. Rola a bola pra entrada da área, final do jogo. O árbitro me deu 8 minutos de acréscimo. Depois me deu mais um ainda, 9 minutos no total. Aí até empatar, ele queria empatar o jogo pro time do Vasco. Enfim, mais uma vitória do Coringão. 6 jogos, hein, do Fernando Diniz, quem diria, hein? Pra quem dizia que o Fernando Diniz é só ataque, é só toque e me voe, é só dinizismo, e tomava muito gol. Há 11 anos o Corinthians não ficava 6 jogos sem sofrer gols. Com o Tite, a última vez, tá? Então eu vou terminar o vídeo assim, ó. Vai Corinthians! Deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilha com todo mundo. Vai Corinthians!